Meus irmãos de Videira Viva, boa noite. Quero compartilhar aqui um versículo, uma passagem com cada um dos irmãos e que essa mensagem, da mesma forma que vem confortando o meu coração, que possa confortar o coração de cada um de vocês, amém? Está aqui em Lucas, capítulo de número 24, apenas o versículo de número 49, que diz assim, ó: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, essa mensagem vem falando ao meu coração desde o início dessa semana, em relação àquilo que nós estamos vivendo, né? Nós começamos essa semana aí presos em nossos lares, né? Da mesma forma com que o Senhor Jesus ele pede para que os discípulos ficassem em Jerusalém, né, que era a casa deles, os nossos governantes aí, o nosso Estado pede para que nós fiquemos em nossos lares, né, em nossas casas. E meditando nessa palavra, irmãos, no contexto dessa palavra, eu quero trazer tudo aquilo que a palavra de Deus trouxe para cada um dos discípulos de Jesus, que venha trazer para nós, né? Esse trecho da Bíblia aqui, do versículo de número 36 até o versículo de número 53, fala sobre a ascensão do Senhor Jesus, né? O que antecede essa passagem é aqueles versículos, né? A história dos dois discípulos no caminho de Emaús. E quando tudo aquilo acontece, eles percebem que era o mestre que estavam com ele no partir do pão. Eles vão ao encontro dos discípulos, dos outros discípulos, e ali eles começam a contar aquilo que eles haviam visto, e que Jesus realmente ele havia ressuscitado dos mortos. E quando eles estão contando isso, o Senhor Jesus ele aparece para todos os seus discípulos, né? E a palavra do Senhor diz que muitos deles se atemorizaram. E o Senhor Jesus diz: por que estáis atemorizados os vossos corações? Olha aqui as feridas nas minhas mãos, nos meus pés, sou eu mesmo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus pede para que eles preparassem algo, e quando eles estavam ali conversando, o versículo de número 45 diz assim, Lucas: Então abriu-lhe o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Irmãos, no momento de dificuldade, né, por muitas vezes nós nos atemorizamos, né? O Senhor Jesus estava no meio deles, estava ali junto com eles, e eles não conseguiam enxergar que era o Senhor Jesus. Eles acreditavam que era um fantasma. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Jesus ele está em nosso meio. A palavra de Deus nos ensina que onde estiver um ou dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está em nosso meio, irmãos. Nós estamos passando por um momento que nós não sabemos qual será o dia de amanhã. E em muitos momentos nós fechamos os nossos olhos para a palavra do Senhor. Então que o Senhor Jesus ele possa vir nesta noite consolar os nossos corações. Dizer: olha, sou eu. Tá tudo difícil, mas eu estou aqui, aleluia. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Ele venceu e ele está em nosso meio. Ele abre o nosso entendimento, aleluia, porque no meio de tanta turbulência, irmãos, onde nós ligamos a nossa TV e nós só vemos, aleluia, mais números de mortes e uma incerteza do dia de amanhã, uma guerra política, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, aleluia, ele nos consola, aleluia, e ele abre o nosso entendimento para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus. Uma palavra, aleluia, que nos traz confiança. Uma palavra, aleluia, que consola, aleluia. Uma palavra que nos mostra que Ele é o nosso Pai. E que nos chama para que nós venhamos confiar nele como um filho confia num pai. Como foi pregado, aleluia, no culto de domingo. Ele abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender essa palavra. Para que nós possamos compreender o seu propósito, que é ir por esse mundo e pregar o Evangelho. E ele diz assim para os seus discípulos, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Essa promessa, irmãos, nós já vivemos, é óbvio. Os discípulos, eles ficaram ali em Jerusalém e o Espírito Santo de Deus, ele desceu do céu. Esse Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nossos corações nos dias de hoje. Só que para isso acontecer, o Senhor Jesus, ele pediu um tempo: ficai em Jerusalém. As nossas autoridades, o nosso Estado, ele diz assim: ficar em casa. Ah, mas eu tenho as minhas contas para pagar, está acabando o mantimento, está tudo dando errado. Ficar em casa. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. No período que esses discípulos aqui, irmãos, eles ficaram em Jerusalém, o Senhor os capacitou. Nós olhamos para a vida de Pedro, irmãos. Pedro, aleluia, um homem que dizia: Senhor, onde o Senhor for, eu estarei contigo, até na sepultura irei contigo, aleluia. Na primeira oportunidade negou ao Senhor. Por quê? Porque eles acharam que era o fim. Jesus estava ali padecendo na cruz, eles acharam que era o fim, eles não conseguiam enxergar, entender aquilo que o Senhor Jesus dissera lá atrás: ó, é necessário que eu padeça, para que vós recebeis a vitória. Eles não conseguiram entender isso. E esse Pedro ali esperando em Jerusalém, aleluia, lá em Atos dos Apóstolos, ele começa a pregar e mais de 2.000 vidas, aleluia, aceitam ao Senhor Jesus. Ele começa a pregar e o Senhor derrama poder, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então que nós possamos, irmãos, aleluia, viver como os discípulos viveram nessa passagem, irmãos. Que todo temor venha sair do nosso coração. Que nós possamos pedir para nosso mestre, aleluia, abrir o nosso entendimento, aleluia, para que nós venhamos olhar para a situação e venhamos enxergar, aleluia, uma solução através da palavra de Deus. E que nós esperamos, e o esperar aqui no versículo de número 53, do capítulo de número 24, diz assim, ó: e estavam sempre no templo, aleluia, louvando e bendizendo a Deus. Que nós possamos esperar assim, louvando e bendizendo a Deus, um confortando o outro, um mandando uma mensagem, aleluia, de paz, de vida para o outro, mandando louvores, aleluia, que possa dar forças ao outro, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor, e que lá na frente, aleluia, nós iremos receber a nossa vitória, lá na frente nós iremos entender, aleluia, esse processo ao qual nós estamos passando hoje. Eles não enxergavam aqui, mas o Senhor abriu o seu entendimento, que Ele possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender, aleluia, o seu querer no meio dessa adversidade, que nós possamos confiar, aleluia, não é um fantasma, aleluia, Ele vive e Ele está em nosso meio, louvado e bendito seja o nome do Senhor, e que essa espera, aleluia, ao qual nós somos, aleluia, privados, aleluia, do nosso direito de ir e vir, que nessa espera nós possamos se revestir, aleluia, da armadura de Deus, aleluia, do poder de Deus em nossas vidas, aleluia, e que através da palavra do Senhor nós possamos buscar, aleluia, entendimento, aleluia, necessário, para que nós possamos continuar combatendo, aleluia, essa batalha, aleluia, e lá na frente nós receberemos a nossa vitória, o nosso galardão, e assim eu agradeço a oportunidade e saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, amém?